Deus. Eu pedi para a igreja se colocar em pé, que nós vamos estar fazendo oração. A irmã Maria Cecília passa aqui, vai estar orando pelo pregador, e nós vamos estar com o nosso coração aberto, ouvindo a palavra do Senhor. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aramandaramandai, Sicandaramandai. Oh Deus, muito obrigado, Pai querido, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de mais uma vez. Está aqui na tua casa, reunida no teu nome nesta noite, Pai. Aqui nós estamos para ouvir a tua palavra, Pai. Usa o teu servo, Pai, para trazer a tua palavra nesta noite, Pai querido. Abençoa cada um que entrou na tua casa. Abençoa a pastora Maria, demais pastores, obreiros, Pai querido, neste lugar. Abençoa a Guilhermina, que está na frente desse trabalho, Pai querido. A cada uma das companheiras que o Senhor tem nos dado, Pai, está aqui juntamente conosco, Pai querido, nesta noite. Nós confiamos na tua presença neste lugar, Pai querido. Confiamos que o Senhor tem poder para curar os enfermos, para transformar vidas, Senhor. Para batizar com teu Espírito Santo, para curar os enfermos. Jesus, nós confiamos em ti, entregamos tudo na tua presença nessa noite, porque sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que sempre esteve justamente conosco, Pai querido, e nessa noite nós sabemos que vai fazer bem presente em nosso meio, Pai querido, tudo nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, na posição que você se encontra, eu lhe convido a pegar a sua Bíblia, a nós abrirmos o livro de Salmos, de número 92. Vamos ler o verso 12 e depois leremos ainda o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 17, versículo 18 e apenas a parte A do versículo 19. Livro dos Salmos, de número 92, verso 12. Enquanto você manuseia o santo livro, a palavra do Senhor, quero eu esta noite mais uma vez render a Deus a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso aplauso, o nosso elogio. Nós damos ao nosso Deus, o único Deus que é digno e que é merecedor da nossa adoração. A minha saudação ao anjo dessa igreja, pastor Marino, que com muito carinho nos recebe, muita bondade do Senhor. Minha gratidão a Deus por encontrar o Senhor com saúde, e o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando e lhe dando muito mais saúde para a glória do nome de Jesus. Quero cumprimentar a sua esposa, a irmã Iracema. Isso está por aí. Deus abençoe. Irmã Iracema, eu faço questão de citar o nome das esposas do pastor, pois eu tive uma experiência não muito boa alguns anos atrás, ministrando num grande evento de mulheres no estado do Rio de Janeiro, quando eu perguntei ao pastor que estava do meu lado qual o nome da esposa do pastor da igreja. O pastor olhou para mim e disse: espera aí, pastor Claudinei, que eu vou perguntar. Eu disse: desculpa, quem sabe o senhor é novo na cidade, eu estou visitando assim como eu estou visitando. E aí ele olhou para mim e disse: não, pastor, eu já moro aqui há 2 anos. Como diz lá no Paraná, deu vontade de pegar um gato morto e bater na cabeça daquele pastor até miar, e olha que ia demorar. Mas graças a Deus que aqui em Santiago, no estado do Rio Grande do Sul, esposa de pastor tem nome. E aqui em Santiago, o nome da esposa do pastor é irmã Iracema. Deus abençoe sua vida. Permita, pastor Marino e a irmã Iracema, na pessoa desse querido casal, do nossos pastor e presidente, eu estou cumprimentando os demais pastores, obreiros, ao ministério da igreja, a diretoria da igreja e a toda esta querida igreja que está aqui esta noite. Minha saudação à irmã Guilhermina,
e também a irmã Maria, e na pessoa delas eu estou saudando a todo esse lindo coral e a todas as nossas queridas irmãs do círculo de oração. Quem veio ouvir a voz de Deus aí? Livro dos Salmos, de número 92, verso 12, já lido aqui, diz: e o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano. Diga comigo: crescerá como o cedro. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 17, diz assim: e os pobres e necessitados buscam água, mas não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel não os desampararei. E abrirei rios nos altos dos nudos, e fonte no meio dos vales, e tornarei o deserto em açude de água, e a terra seca em mananciais. Versículo 19, preste a sua atenção, diz: e plantarei no deserto o cedro. Diga comigo: plantarei no deserto o cedro. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso que a sua palavra seja profecia para a minha vida essa noite. Diga assim: eu vim aqui para ouvir a sua voz. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele assim: trouxe o glória a Deus hoje? Agora diga para ele: se trouxe, já dá para colocar o playback para tocar. Aqui é casa de glória, aqui é casa de adoração ao nome de Jesus. Se assente, por favor. Me empreste a sua atenção, por gentileza. E eu gostaria, antes de ministrar, dizer aos senhores: fica tranquilo, eu sou um pregador apaixonado por fogo, viu? Sou apaixonado por avivamento, sou apaixonado por Pentecoste, mas Pentecoste sem Bíblia não vale nada. Então me empreste a sua atenção. Meus queridos e amados irmãos, e em especial as nossas queridas irmãs que estão completando mais um ano, mais um aniversário, quando eu recebi o tema em apreço, e eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra no meu coração, Deus confirma no meu coração esses dois textos, e eu quero ministrar aqui esta noite subordinado ao tema: a igreja comparada aos cedros do Líbano. Nós fizemos leitura no Salmo de número 92 e o verso de número 12, em que o salmista diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano. E o capítulo 41, no verso 19, a parte A, o profeta Isaías profetiza que a nação de Judá seria plantado no deserto como o cedro do Líbano. Para a gente entender a profundidade desse texto, a gente precisa conhecer os contextos das narrativas bíblicas. E olha aqui para mim, o capítulo 41, em que o profeta Isaías escreve, ele escreve à nação, ao povo de Deus, a tribo de Israel, no caso Judá. Todos nós somos sabedores que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide
10 tribos para um lado, Reino Norte, Israel, capital Samaria, e 2 tribos para o Reino Sul, Judá, capital Jerusalém. O profeta Isaías, aqui no capítulo 41, quando ele está profetizando que o povo de Deus seria plantado como cedro no Líbano, está profetizando a nação de Judá, Jerusalém. Agora observe que a Bíblia vai nos dizer que o povo de Deus, Judá, vai desprezar a lei de Deus e os mandamentos. A lei de Deus dizia que eles deveriam semear na terra durante 6 anos, e no 7º ano a terra deveria descansar. Mas a Bíblia diz que eles começam a plantar e não deixam a terra descansar no 7º ano. A Bíblia diz que o povo de Deus, Judá, começou a adorar a deuses pagãos. E a Bíblia diz que então o Senhor Deus vai permitir que o seu povo seja levado para o cativeiro babilônico. Aí você pode olhar para mim essa noite e perguntar, pastor Claudinei, Deus então vai punir o seu povo? E aí eu preciso lhe dizer que Deus não pune ninguém, mas tem coisa que acontece na nossa vida que pode ser Deus trabalhando na nossa história. A Bíblia vai dizer que então o povo de Deus, por desobedecer os mandamentos, vai ser levado para o cativeiro. E no ano 598, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, liderados pelo seu capitão, chamado Nebuzaradã, vai invadir Jerusalém. E a Bíblia diz que então eles vão levar somente aqueles que têm sangue reais. Daniel e os seus 3 amigos são levados na primeira deportação para a Babilônia no ano 598. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor, não satisfeito, no ano 586 ele volta e invade Jerusalém. E agora ele vai levar apenas os sacerdotes, os levitas para o cativeiro. Olhe para mim. Mas é interessante você observar que na segunda leva, quando ele leva os sacerdotes, os levitas, e a Bíblia diz que Ezequiel está entre eles, ele não deixa os sacerdotes morando em Babilônia, assim como aqueles que tinham sangue reais. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele deixa os sacerdotes, os levitas, morando a 300 quilômetros da cidade de Babilônia, numa cidade chamada Tel Aviv, às margens do rio Quebar. E aí você pergunta, pastor Claudinei, por que é que Nabucodonosor não deixa os sacerdotes morando em Babilônia, mas deixa eles morando a 300 quilômetros da cidade de Tel Aviv, às margens do rio Quebar? E aí eu descobri por que ele faz isso. Porque segundo a história, às 3 horas da tarde se levantava uma poeira, e esta poeira causava problemas respiratórios nos sacerdotes. Olhe para mim, a história diz que os sacerdotes, por causa desta poeira, que as margens do rio Quebar, todas as vezes que o vento batia, às 3 horas da tarde, se levantava um redemoinho de poeira e engasgava a voz dos sacerdotes, e os sacerdotes já não podiam orar, já não podiam clamar, e os levitas não podiam louvar e adorar a Deus. Olhe para mim, Nabucodonosor é inteligente, ele sabe que se ele deixar os sacerdotes, os levitas em Babilônia, eles vão orar, eles vão clamar, eles vão oferecer holocausto, e Deus vai se levantar no céu e vai mudar a história do cativeiro. Mas quando ele deixa os sacerdotes às margens do rio Quebar, por causa desta poeira, os sacerdotes não podem mais orar,
cantar louvores a Deus. Olhe para mim, porque eu preciso aplicar esta palavra aqui esta noite. Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite, que talvez está se levantando poeiras do inferno, e esse problema, essa diversidade está engasgando a tua voz, e você ainda até agora não conseguiu dar um grito de glória a Deus. Mas olha aqui para mim, porque eu vim profetizar que esta poeira do inferno não vai impedir de você orar e de clamar a Deus. E eu estou profetizando para você ter glória a Deus se quiser. O céu vai se abrir esta noite e a glória de Deus tomará conta da sua vida. Mas vai acontecer uma terceira deportação. E a Bíblia diz que essa terceira deportação vai ser levado o povo em geral para a terra do cativeiro. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão ficar por um tempo determinado. Qual tempo? 70 anos. Era o tempo que a terra deveria ter sido descansada, e eles não deixam. Então é o tempo que eles vão ter que ficar no cativeiro. Mas o que eu dou glórias a Deus todas as vezes que eu me lembro disso, é que desde a primeira vez lá no ano 589, quando Nabucodonosor entrou pela primeira vez em Jerusalém para levar para o cativeiro aqueles que tinham sangue reais, desde o primeiro ano Deus já começou a trabalhar em favor do seu povo para tirar lá do cativeiro babilônico. Como assim, pastor? Eu lhe explico. No ano 598, na primeira vez que Nabucodonosor entra para destruir Jerusalém e para levar apenas aqueles que têm sangue reais, Daniel e seus 3 amigos são levados. A história diz que naquele mesmo ano, na cidade dos Medos e dos Persas, reinava um rei chamado Astíages. Astíages era um rei mau e cruel, e segundo a história, segundo Heródoto, historiador grego, ele diz que naquele mesmo ano, diz a história que Astíages teve um sonho de noite, e ele sonhou que das costas da sua filha brotava uma pequena árvore, e aquela árvore começava pequena, mas ela ia crescendo, crescendo, ao ponto de chegar até o céu. A história diz que Astíages se levanta preocupado, e diz que no corredor do palácio ele encontra sua filha, e diz assim: minha filha, eu tive um sonho esta noite que me perturbou. E a filha olhou para o seu pai, o rei Astíages, e disse: meu pai, eu também sonhei um sonho que me perturbou. E diz a história que então o pai do rei Astíages diz: então filha, conta primeiro. E ela olha e diz: pai, eu sonhei esta noite que das minhas costas brotava uma pequena árvore, mas ela ia pequena, mas de repente ela começava a crescer, 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 e se tornava muito grande. Astíages olha para sua filha Mandame e diz assim: minha filha, eu tive o mesmo sonho, o que poderá ser isso? Então ele chama os sábios do palácio, os sacerdotes, e diz a história que quando ele conta para os sacerdotes unânime olham para Astíages e diz: o significado do sonho é um só, a tua filha vai ter um filho, e esse filho vai ser pequeno, mas ele não vai ficar para sempre pequeno. Dê glória a Deus se quiser. Ele começa pequeno, mas ele vai crescer, 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 e ele vai ser maior do que ti, e o nome dele será Ciro. Dê glória a Deus se você está entendendo. Diz a história que então passa-se o tempo da gravidez, nasce o pequeno, a criança, por nome de Ciro. Mas diz a história que Astíages é mau, é cruel, e diz a história que ele pega o seu neto Ciro com 3 meses de idade e chama o seu servo por nome de Abago, e diz: Abago, eu sou o rei, ninguém vai ser maior do que eu no trono, ainda que ele seja meu neto. Eu quero que você leve a Ciro com 3 meses de idade até o alto daquela montanha, e eu quero que você arranque o coração dele,
olhe para mim. Eu estou sentindo Deus aqui. Daqui a pouquinho você não vai aguentar, fica sentado, porque eu estou sentindo que uma cachoeira de glória está descendo dentro dessa casa. E eu preciso te dizer, se você não gosta de fogo, de avivamento, mamãe está te chamando lá fora, pode ir para casa. Mas se ficar aqui, se prepara para ser renovado essa noite, através da preciosa presença do Espírito Santo. Levanta a mão, porque eu estou sentindo a presença da glória descer. Faz quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? Receba renovo de Deus aí agora. Vai, pega, recebe essa presença que está descendo aqui. Não é proibido da glória a Deus e grito de aleluia. Receba o renovo de Deus. Eu nasci numa igreja pentecostal e você é arrebatado numa igreja pentecostal. Se você faz parte, adore. Não antes. Hoje ele é pequeno, mas amanhã ele vai ser grande. A pata não mata, diz o historiador Heródoto, que ele olha e tem um pastor de ovelha cuidando de ovelha. Ele entrega o menino Ciro com 3 meses, volta para o reino. Medo-Persa diz ao seu senhor, o rei Astíages: eu matei o menino. E diz a história que os anos passam e Astíages, pensando que o seu neto havia morrido. Aí nós chegamos no ano 559. A história diz que Astíages já tinha agora 35 anos de idade. Já não era uma criança, mas já havia crescido. E diz a história que ele lidera uma batalha no reino da Pérsia. E diz a história que ele toma conta e ele se torna o rei da Pérsia. Diz a história que então o seu avô ainda está reinando sobre os medos e fica sabendo que Apago não matou o menino, que agora é rei, e ele recebe isso como uma afronta. A história diz que Apago prende o rei Astíages, e prendendo o rei Astíages, ele vai até a cidade da Pérsia e leva então o rei Astíages preso para o seu neto chamado Ciro. E a história diz que Ciro olha para ele e diz: ele é mau, é cruel, mas eu não vou matar porque é meu avô, mas eu vou me tornar então rei no seu lugar. E no ano então 559, Ciro é rei dos medos e dos persas. O ano vai passar mais 20 anos e nós vamos chegar no ano 538. Quem está reinando na Babilônia, diz a Bíblia no capítulo 5 de Daniel, é Belsassar. E diz a Bíblia que então, naquela noite, Belsassar faz uma festa para zombar do povo de Deus, que está 70 anos no cativeiro. Diz a história que naquela mesma noite, Deus vai soprar o vento e uma voz vai falar com Ciro. E a voz fala com Ciro o seguinte, dizendo: Ciro, eu te livrei da mão de Apago quando você tinha 3 meses de idade, e agora você é rei dos medos e dos persas, e eu quero te entregar a cidade de Babilônia nas tuas mãos, mas eu quero fazer um negócio contigo. Lá naquela cidade tem um povo meu, propriedade minha, e ninguém pode judiar, só eu posso judiar deles, e esse povo está lá, e eu quero que você libere esse povo para voltar para Jerusalém. Ciro vai olhar para essa voz e vai dizer assim: mas não dá para entrar em Babilônia. A cidade de Babilônia era tão uma potência da época que, segundo os historiadores, os seus muros davam 107 metros de altura. A largura dos muros era de 27 metros. Diz a história que havia mais de 100 portões de bronze, e em cima daqueles muros haviam mais de 250 torres com sentinela. Diz a história como Babilônia ficava em cima do rio Eufrates. Quando os inimigos
baixo, tem espada. Ele disse: tem, então joga fora. Tem lança, e ele disse: eu tenho, então joga fora. Mas Deus, como é que eu vou lutar contra os babilônios? Você luta com a pá e com enxada, porque você não vai entrar por cima, você vai entrar por baixo. E a história diz que no ano 538, Ciro invade Babilônia, não por cima, mas ele desvia o rio Eufrates e entra por baixo da cidade. Olhe para mim, porque eu tenho uma palavra. Você já não percebeu que por cima não está dando? Você já não percebeu que na sua inteligência não está dando? Você já não percebeu que com o seu dinheiro não está dando? Você já não percebeu que lutar por cima não está dando? Deus me trouxe aqui para te dizer: em vez de lutar por cima, luta por baixo. Como é que luta por baixo, pastor? Se luta por baixo na oração, se luta por baixo no jejum, se luta por baixo na consagração. Se você pode, levanta a tua mão e glorifica. Luta por baixo. Ele invade a cidade. Reina um ano. O ano é 539. A Bíblia diz, e a história confirma: um dos nobres governadores é Daniel. Daniel agora já não é mais aquele jovencinho de 17 anos que ele chegou. É só fazer a conta. E eu já vi gente pregar que Daniel, o jovencinho, foi para a cova dos leões. Quando Daniel foi para a cova dos leões, é bom de conta, 70 anos de cativeiro mais 17 dá quanto? 86, ele tinha quase 90 anos de idade. Mas pode dar glória a Deus se quiser. Daniel continuava crente como ele tinha chegado aos 17. Aleluia. Ele é um dos governadores. E a história diz, mas irmão Flávio José confirma, que então Daniel vai chegar para Ciro e vai dizer: olha, Ciro, faz 70 anos que nós estamos no cativeiro, mas eu queria falar um negócio para ti, Ciro. E diz a história que Ciro olha e diz: Daniel, fala o que é. E então Daniel olha para Ciro e diz: olha, a gente já ouve falar do Senhor faz tempo. E a história diz que Ciro fica preocupado e diz: como é que vocês ouvem falar de mim faz tempo? E aí Daniel, inteligente, diz: deixa eu ir até meu escritório e eu já volto aqui. Daniel se retira e volta. Quando ele volta, pastoral marido, ele vem trazendo os rolos sagrados do profeta Jeremias e do profeta Isaías. E ele diz assim: ó Ciro, o senhor está conhecendo nós agora, mas a gente já conhece o senhor faz tempo, porque o profeta Isaías há 200 anos atrás já profetizou acerca de ti, que você é o ungido do Senhor para tirar o povo da escravidão. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora olha para mim, eu fiz todo esse resumo para te dizer que agora no capítulo 41, antes de tudo isso acontecer, a Bíblia diz que Deus está usando o profeta Isaías, e o profeta Isaías está profetizando a esse povo Judá, dizendo: ainda quando vocês forem levados para o cativeiro, mas se vocês clamarem, eu vou plantar vocês no deserto como cedro. Olha aqui para mim, porque é que Deus nos compara aos cedros? Porque é que a igreja de Jesus é comparada aos cedros do Líbano? Primeiro lugar, porque ainda que seja plantado no deserto, olhe para mim, dê glória a Deus se quiser, deserto não impede o crescimento do cedro. O cedro ele atinge até 35
Eu tenho 38 anos, completei agora dia 23 de fevereiro. Nasci no interior do Paraná. Já sou pastor há alguns anos, por misericórdia e vontade de Deus. Desde os 16 anos atendo igreja. Pastor Amarino, se tem uma coisa que destrói a gente, se tem uma coisa que envelhece a gente, é ministério. A minha pressão normal é 18/14. Já tive 2 ameaças de infarto, obra desgasta. E eu já tive tanta experiência, mas olhe para mim, nos piores desertos da minha vida, quando eu achei que eu ia morrer, foi quando eu mais cresci. Você não vai morrer, fica tranquilo. Você é cedro de Deus. E ainda que esteja no deserto, o deserto não impede você de crescer. O cedro do Líbano, o cedro líbano, além de ele estar plantado no deserto e o deserto não impedir o crescimento dele, ele tem uma segunda característica. Qual, pastor? A resistência. Quanto mais na terra seca, mais resistente o cedro ficava. As embarcações dos fenícios, diz a história, que duravam até 600 anos dentro da água sem apodrecer, porque cedro fala de resistência. Entendeu não, né? Sabe por que as irmãs oraram e Deus deu esse termo para ela? Para me profetizar esta noite e te dizer: deserto você cresce, e deserto vai te fazer resistente. Eu estou pregando para companheiros meus aqui esta noite que estão aqui dizendo: pastor, eu acho que eu não vou aguentar esta prova, eu acho que eu não vou aguentar esta luta. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, você é resistente, você aguenta. Mas pastor, lá em casa só eu sou crente e mais ninguém é. Fica tranquilo, você é cedro de Deus, você tem resistência para suportar essa prova, para suportar essa luta. O primeiro tipo de cedro que nós encontramos era o cedro líbano. O cedro líbano é o cedro que fala de resistência, é o cedro que fala da beleza. Mas a história também fala de um segundo cedro, e o segundo cedro era o cedro turquês. O cedro turquês era um cedro que se encontrava no sudoeste da Turquia, e a sua madeira homogênea e aromática era bastante utilizada, principalmente no Egito, aonde eles utilizavam a resina do cedro turquês. Por quê, pastor? Por causa do Egito, eles desenvolveram um processo chamado mumificação. Olhe para mim para você entender. A Bíblia, a história fala de muitos faraós que foram mumificados. Como que acontecia esse processo? O embalsamador, diz a história, que pegava um gancho. Quando aquele faraó morria, e com aquele gancho, com uma ponte aguda, diz a história que enfiava no nariz, e a ponta daquele gancho chegava até o cérebro, e eles arrancavam todos os cérebros do morto. Depois então se dava um corte do lado esquerdo do morto, e se retirava todos os órgãos, menos o coração. Depois de retirar todos os órgãos, a história diz que eles pegavam aquele corpo e colocavam dentro de um processo chamado natrão. Diz a história que ficava 70 dias dentro daquele processo. Depois então tirava o corpo daquele processo do natrão, e então preenchia-se de lã, e se pegava então a resina do céu
pedindo informação de onde era o templo da Assembleia de Deus. E quando eu estou entrando dentro do bar para me pedir informação, tem um bêbado caído, e o bêbado caído levanta a cabeça, olha para mim e diz assim: você é crente? Eu entro dentro do bar, peço informação. Quando eu ligo o carro para ir em direção aonde me disseram que era a Assembleia de Deus, como diz o mineiro, eu fiquei encafifado. Como é que aquele bêbado, totalmente mais para lá do que para cá, sabe que eu sou crente? E eu não estava com a Bíblia na mão, nem estava de paletó e nem de gravata, mas eu estava de calça jeans, de chinelo, porque eu estava viajando e dirigindo o carro. Aí eu desço do carro, vou até ele e eu tenho que acordar ele. E eu digo assim: desculpe a minha ignorância, mas como é que o senhor sabe que eu sou crente se eu não estou de paletó e gravata e nem com a Bíblia na mão? Olha aqui para mim, dê glória a Deus se quiser. Ele olhou para mim e disse aqui: você tem cheiro de crente. É por isso que a gente é cedro de Deus, porque o cedro turquês fala do perfume do cheiro. E a Bíblia diz em Cantares 4:11 que quem passava pelo vale do Líbano saía com o cheiro do Líbano. Você pode até tentar se esquivar, mas lá fora, na faculdade, vão olhar para você e vão dizer assim na fila do mercado: você é diferente. Não é por causa da roupa que você está usando, mas é porque você tem cheiro de crente, você tem cheiro de cedro, você tem cheiro da rosa de Sarão. Se pode adorar, então adore. A história fala de um terceiro cedro, o cedro atlântico. O cedro atlântica, você vai ver Moisés dando ordem aos sacerdotes, quando fossem fazer o processo da circuncisão, eles deveriam usar a casca do cedro atlântico, que ajudava a cicatrização tanto daquele que fosse circuncidado, como também da lepra, porque o melhor cicatrizante era o cedro atlântico. Entendeu não, né? Aí Deus está olhando e está dizendo: vocês são o meu cedro. Vocês não podem estar no deserto, o deserto não impede o crescimento. O deserto vai fazer vocês resistentes. Vocês são o meu cedro turquês, vão dar perfume para esta terra. Mas vocês também vão ser o meu cedro atlântico, o cedro cicatrizante. Segunda Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que é meu? Meu é propriedade possessiva, quer dizer que eu comprei, eu paguei, é meu, não vendo, não troco, não dou. Aí a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Entendeu não? A terra está doente, a terra está ferida, mas não acabou para esta terra. Por quê? Porque o cedro atlântico ainda está aqui, e a gente ainda pode cicatrizar.
Termina agora, prometo, para me orar. Glória a Deus. Só dê glória a Deus se você sentir. Deserto não impede o crescimento de 35 a 40 metros. Cedro é resistente. Cedro turquês fala do cheiro, do perfume. O cedro atlântica fala do cicatrizante. O cedro vermelho fala da mudança. É extraordinário, não é? Tudo perfeito, não é? Quase. Só tem um problema no cedro, pastor Albanil. Qual o problema, pastor? É que o cedro tem limite para o seu crescimento. O deserto não impede ele de crescer, o deserto faz resistente. O cedro turquês é o cedro que tem o aroma, o perfume. O cedro atlântico fala do cicatrizante, o vermelho, da virada. Só que olha aqui para mim, só tem um defeito, um problema. Cedro tem limite para seu crescimento. O limite do crescimento de um cedro, diz a ciência que estuda, que é de 35 a 40 metros, e que ele não pode ultrapassar esse limite. Porque quando ele ultrapassa o limite do seu crescimento, vai doer, mas eu vou dizer, cria-se dentro do cedro uma resina, e esta resina dentro dele faz com que o cedro comece a apodrecer de dentro para fora. Você olha, até está bonitinho, mas quando bate o vendaval, o cedro quebra. E se ele quebrasse porque está podre, porque ultrapassou o limite do crescimento. Deixa eu dizer mais aqui esta noite. Deserto não impede você de crescer. Você é resistente porque você é cedro de Deus, você tem o cheiro de Cristo. Mas olha aqui para mim, não esqueça que você tem limite para o teu crescimento. E se você ultrapassar esse limite do teu crescimento, se cria dentro de você uma resina chamada orgulho, e faz você apodrecer de dentro para fora e não presta para nada. Olha aqui para mim, é por isso que você vê Deus
sentindo Deus aqui. Eu não tenho espaço para te chamar aqui à frente. O nosso espaço é pequeno e tem muita gente aqui. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Você é cedro, então chega perto desse cedro, porque aqui todo mundo é igual. O maior aqui é Jesus, o cabeça da igreja. Eu sou cedro, você é cedro. Isso, coloque a mão no ombro dele e comece a falar, comece a orar, porque está descendo o renovo de Deus, está descendo aqui línguas estranhas, e esta noite Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, Jesus nesta noite distribui dons. Agora, Jesus renova a crente aqui, que já estava enferrujada a garganta, que já não sabia mais falar em línguas estranhas, mas Jesus me renova agora. Receba azeite quente do céu esta noite, vai. Recebe. Abre a boca para dar grito de glória. Abre a boca para receber. Você é cedro de Deus. O deserto não impede o teu crescimento. Esta doença não impede o teu crescimento. Esse problema da tua família não impede você de crescer. Recebe. Mergulha no rio de Deus aí agora. Mergulha no rio da graça. Receba azeite quente do céu esta noite, vai. Recebe. Abre a boca para dar grito de glória. Abre a boca para receber. Você é cedro de Deus. O deserto não impede o teu crescimento. Esta doença não impede o teu crescimento. Esse problema da tua família não impede você de crescer. Recebe. Mergulha no rio de Deus aí agora. Mergulha no rio da graça. Glória a Deus. Podem